a tela e automaticamente pensei que estava gravando. Então, hoje eu tô difícil, gente. Ó, tá, o objetivo é observar a dinâmica de crescimento de uma população usando os dados de estatísticas vitais e do censo da UF, analisando comportamentos em comparação com o Brasil. Então, ela pede para entregar um texto de análise do volume da população e seu crescimento. Então, do mesmo jeito que a última atividade foi um texto, essa também vai ser uma avaliação em texto, tá, gente? Tudo que ela pedir aqui vai ser para vocês construírem a análise no final. Então, a primeira coisa, ela pede para considerar a variação entre 2000, 2017 e 2020 de valores absolutos e principalmente relativos. Nessa oportunidade, trabalhando somente com a população total, peso relativo na segunda parte, o peso relativo. Sim. Para ler, Sim. eu preciso que você leia numa velocidade mais devagar, porque se você lê tão rápido, é impossível interpretar. Ah, bom, desculpa. Eu vou ler mais devagar. Na parte 2, ela pede o peso relativo dentro da região a que pertence e no total do país, em comparação com todos os casos no Brasil. Na 3, ela vai pedir 3 itens para vocês. O primeiro é a taxa de crescimento médio anual entre as décadas de 2000 e 2010, 2010 e 2020. E na B, ela pede a taxa de crescimento calculada de estatísticas vitais para o ano de 2015 e 2020. Na C, ela pede para construir um quadro síntese de tudo que vocês colocaram, construindo aqui em cima, fazendo a análise crítica. O que eu fiz aqui? Eu só li o roteiro da Laura, certo? Assim fica meio complicado, eu não expliquei nada para vocês. E foi proposital fazer isso, porque eu vou dar 3 dicas para vocês como ler esse roteiro da Laura para esse e para os próximos trabalhos, tá? Então, quando vocês forem avaliar esses roteiros, pensem em 3 pontos. O primeiro, quais são os indicadores que ela solicita aqui. O segundo, o que vocês precisam para calcular e encontrar esses indicadores. E terceiro, o porquê que ela está pedindo isso tudo para vocês. Pensando nessas 3 coisas, vocês conseguem entender o roteiro da Laura. E eu vou provar. Primeira coisa, vamos buscar quais são os indicadores que ela pede aqui. Então, na primeira opção, no primeiro item, ela pede a variação. Pronto, já achamos o primeiro indicador. Valores absolutos e relativos, principalmente relativos. Vocês lembram lá no último trabalho, no trabalho 2, que vocês já trabalharam com os valores relativos? Aqui ela vai pedir isso de novo e, como novidade, ela está trazendo a variação absoluta. Pronto. Item 1 e item 2, a dica que eu já falei para vocês. Ah, não, desculpa. Item 2 não foi, não. Foi só o item 1. Vocês, no primeiro item, já encontraram qual que é o indicador que ela precisa. Como que a gente calcula esse indicador? Se você não tem noção de como calcula, como encontra, o que significa, bate um Google, procura no YouTube, assiste a aula dela de novo, que ela vai estar explicando lá. Mas, como a gente já está aqui, eu vou resumir para vocês. Vou até abrir aqui embaixo no trabalho dela, começar a escrever. A variação absoluta vai ser a população final menos a população inicial. E a variação relativa é aquela que vocês calcularam no último trabalho. É a porcentagem em relação a um dos outros valores. Tá. Então, para calcular isso aqui, agora a dica 2 que eu dei para vocês. O que precisa? A gente precisa da população. A população do estado e, no caso, a do Brasil, que ela
também vai pedir mais para frente. Na verdade, ela já falou para vocês que é uma comparação com o Brasil, então tudo que vocês forem fazer nesse trabalho, vocês vão fazer para a sua UF e para o Brasil. Aqui embaixo ela também fala, uma comparação com o total do Brasil em todos os casos. Beleza, vocês precisam da população. De quais anos? 2000, 2010 e 2020. É isso que vocês vão procurar na base de dados de vocês. Pronto, já tem a solução da primeira alternativa que ela pede aqui. A segunda coisa, vamos achar um Laura, indicador. ou Érica. Oi. Pode fazer uma pergunta agora? Claro. É porque a professora falou que a taxa de crescimento que é nascimento menos óbito, que é um crescimento absoluto, né? E a taxa bruta de nascimento menos a taxa bruta de mortalidade, que é o crescimento relativo. Oi? Ah, tá. Oi, você você ouviu? Do crescimento relativo. Então, você está falando do crescimento relativo. Mas você está falando aqui a variação. Por favor, é diferente. Repete, por favor, o que a Laura falou para vocês? Você anotou aí? Eu anotei. A Laura falou que a taxa de crescimento, nascimento menos óbito, é um crescimento absoluto. É um valor absoluto, valores absolutos. E a taxa bruta de nascimento menos a taxa bruta de mortalidade é um crescimento relativo. É o valor do crescimento relativo. Mas aqui você está falando de variação, né? Isso, aqui a gente está falando da variação. É a mesma coisa que vocês fizeram no trabalho anterior. Ok, mas outra pergunta. Deixa eu achar onde ela fala aqui. Pode perguntar. A outra pergunta é onde achar esse 2020? Na verdade, eu até achei, só que eu não sei se ele é válido. Eu achei no portal da transparência. Lembra que eu falei que a gente vai buscar nas bases de dados no final? Eu vou chegar lá. Primeiro eu vou fazer a leitura do roteiro, e depois eu vou mostrar para vocês onde encontrar cada dado. Ah, beleza. Tá bom? Aí eu te respondo no final. É porque eu vou fazer essa linha de raciocínio, essa lógica para a aula, para ficar mais fácil, não ficar confuso de entender. Você já está adiantado, você já está fazendo o trabalho, tem gente que ainda nem começou. Então, eu vou chegar lá no final. Deixa eu só abrir aqui o trabalho 2. Eu tenho que abrir por e-mail para achar o roteiro da Laura. Que aí eu vou abrir o trabalho de novo. Cadê? Érica. Oi, pode falar. Aí nessa questão 1, eu vou então pegar os dados desses 3 anos ou entre 2000, 2010 e de 2010 até 2020? Não. Eu vou voltar lá. Ai, eu fiz coisa errada. Peraí. Quando você lê o roteiro... Peraí. Antes de responder as meninas, tem como você fixar a minha janela e a janela da Helena, por favor? Porque como são mais de 12 alunos, eu já não estou vendo ela aqui embaixo. E quem não for aluno surdo, se puder fechar a câmera, por favor, que isso facilita para abrir na gravação. Mas aí você precisa fixar a gente na... mas não sou eu que fixo vocês. Quando você entra no Teams, você consegue clicar nos 3 pontinhos do nome da Helena e vai ter um fixar. Aí, nesses 3 pontinhos, você fixa. Eu sei, mas constar na gravação, é você que tem que não destacar, mas fixar. Aí fica nós duas na gravação, entendeu? Ah, beleza. Eu achei que isso vocês conseguiam fazer também. Desculpa, ok. Vou tirar. No roteiro, ela pede variação entre os anos de 2000, 2010 e 2020. Quando você for calcular, você vai calcular entre os anos. A variação absoluta, no caso, então, vai ser a população final menos a população inicial. Então, por exemplo, população final vai ser o ano... População final vai ser o ano de 2010 e a população inicial vai ser a população do ano de 2000. Só que para você fazer esse cálculo, você precisa da população total do ano de 2000 e precisa da população total do ano de 2010. Então, nas bases de dados, você vai coletar os 3 dados, 2000, 2010 e 2020.
Na hora de fazer o cálculo que você vai fazer diferente, vai fazer por década. No caso da variação relativa, eu vou colocar aqui. No caso da variação relativa, se a porcentagem é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para lembrar que é do trabalho passado. Ela calcula centrada no mesmo ponto. Peraí. Ela considera... Ela considera o ano de 2000 como 100%. Então, a população total do ano de 2000 vai ser o valor referência. E aí, os próximos anos, ela vai calcular a porcentagem considerando a população total como 100%. É a mesma coisa que vocês fizeram no trabalho passado. Se vocês tiverem dificuldade de fazer esse cálculo, taca na planilha que ela passou para vocês no trabalho passado, porque já faz o cálculo automaticamente. Você só tem que substituir no lugar certo. Eu abri o negócio errado. Eu vou abrir aqui agora a planilha. Não vou nem fechar. Se a internet colaborar. Quem que tinha perguntado sobre isso? Ô, Laura. Ô, Érica. Nossa, toda hora chamando de Laura. Eu não entendi isso. População final. População final é a população do último ano que você está comparando. Então, você tem o ano de 2020. 2010. 2010, não, olha só, você tem que fazer, ela quer uma variação de 2000, 2010 e 2020. Como é que você vai calcular a variação de 2010 se você não inclui ele como ano final? Não tem como. Se você colocar a variação, se você fizer aqui como ano final 2020, você não vai ter a variação do ano de 2010. Entende? Você vai ter de 2000 a 2020, mas de 2000 a 2010 não tem. Então, qual a diferença que vai fazer? O ano final, a população final, é a população maior ou a menor, a última encontrada que você está querendo comparar. Tá? Então, no caso, você vai fazer na variação absoluta 2010 menos 2020 e depois vai fazer 2020 menos 2010. Ou se você ainda quiser fazer, pode fazer também a de 2020 menos 2010. 2000. Muitos números. Você pode fazer essas três, tá? Mas entendem por que não pode ser só Aí eu vou 2000 a somar. 2020? Entendi. Eu tenho que ver a população de cada ano, né? Aí eu vou diminuir, depois eu somo tudo para dar o resultado? Não, a variação é o resultado desses 2 anos. De um desses 2 anos. Vamos supor, olha só, vamos supor que a população total de 2010 é 1.500.000. Esse é a população total do ano de 2010. E a população total no ano de 2000 era 1 milhão. Então, o resultado aqui da minha variação absoluta vai ser 500.000, entende? Esse é o resultado. A variação absoluta. Agora, na variação relativa, eu vou achar a porcentagem. Aí é o que eu ia mostrar para vocês. Lá no gráfico, na tabela que a professora passa, olha só, mas isso ficou aqui é uma variação relativa. Mas ficou faltando ainda 2020. É isso que eu tô querendo saber. Onde vai encaixar o 2020? Você vai calcular de novo, é isso que eu tô falando. Você vai fazer 2010 a 2020, menos 2000. Aí depois você vai fazer outro cálculo. É outro número, é outro resultado. 2020 menos 2010. Ou, se você ainda quiser, 2020 menos 2010. Esse aqui é a variação então vai ser... da década de 2000 a 2010. Então vai ser 3 resultados. Pode ser 2 ou pode ser 3. Você não precisa fazer isso aqui se você não quiser. Entendi. Oi. Eu posso fazer, tudo bem? Eu posso fazer essa conta sem jogar no Excel, só olhando os dados e fazendo ele? Pode, a variação absoluta? Pode, a variação relativa também. Eu só ia mostrar o Excel para mostrar para vocês que vocês já calcularam a variação relativa antes, lembra? Só que aqui vocês fizeram a variação relativa dos nascimentos.
Tá vendo? Variação anual dos nascimentos. O que era? Vocês pegavam o total de nascimentos do ano 2000, total de nascimentos do ano de 2001, total de nascimentos de 2002, utilizava como relação, número de referência, o total de nascimentos de 2000, era 100%, tá vendo? E aí os próximos calculava a variação em relação ao ano de 2000. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aí sim vocês vão colocar, eu não consigo editar, aqui 2010 e aqui 2020. Aí vão colocar o total da população e não de nascimento. Total da população aqui do ano de 2000, total da população do ano de 2010 e total da população do ano de 2020. Pronto, ele vai calcular para vocês automaticamente essa planilha, ou vocês podem calcular através, fazendo à mão, a mesma fórmula que está aqui, que é a porcentagem, é uma regrinha de 3. Ô, Érica, Oi. deixa eu te perguntar. É que nesse cálculo, quando eu fiz, eu coloquei aí 2000, né, de 2010, e no 2020 eu coloquei a população total de 2020 e de 2010 para achar, né, esse valor bruto aí. Eu tenho que subtrair com o valor com a população de 2000 ou não? Ou não precisa? Que aí você falou, eu fiquei confusa agora, porque eu não subtraí com o valor com a população total de 2000 para calcular da década entre 2010 e 2020. Você está falando absoluto, não é precisa. De 2000 a 2010 é uma década. De 2010 a 2020 é uma outra década. Você precisa Isso, dessa. Você não tem que eu fiz, tipo assim, eu calculei, né? É que, por exemplo, eu fiz assim, eu calculei a diferença da década, né, de 2000 a 2010, e quando eu fui fazer de 2020 a 2000, de 2010 a 2020, eu não subtraí com a população total do ano 2000. Eu tenho que subtrair com a população total do ano 2000? Não, é isso que eu falei. Isso aqui é um ou. Você não precisa fazer isso aqui, não. Tá? Você pode achar em décadas. Se você quiser, você pode achar das duas décadas juntas também. Mas não tem necessidade, tá? Ah, não, tudo bem, então. Obrigada. Nada. E esses valores aí que eu achar, não preciso colocar no gráfico, não, né? Demonstrar no gráfico, não, né? Ó, tudo que vocês quiserem construir em gráfico e tabela para mostrar para ela nessa análise, vai ser legal, mas eu vou falar disso no final também, como construir o trabalho, tá? Ok. Deixa eu explicar o roteiro primeiro, porque se a gente está no primeiro item, se eu não explicar o que é para fazer. Enfim, deixa eu ler o roteiro inteiro, achar todos os indicadores para vocês. Aí essa coisa de construção, trabalho, gráfico e os dados, eu falo mais para o final. Deixa eu falar de cada indicador. Pode ser? Beleza. Ok. Então, essa parte aqui da variação ficou clara, gente? O que é para fazer aqui? Esse é o primeiro indicador. E como calcular, vocês já sabem. Estou passando para vocês. Se ainda tiver dúvida, pesquisa. Isso que eu estou falando. Pesquisa, eu assisto a aula dela de novo, que vocês vão compreender melhor. E aí, então, o que a gente vai buscar? O segundo item que eu falei da dica. O que a gente busca, então? Para calcular isso, vocês vão precisar da população total desses anos, né? De 2000, 2010 e 2020 da UF. Eita. Da UF e do Brasil. Ô, Érica. É isso que vocês vão procurar. Érica, a Helena, ela pôs no chat perguntando onde que ela acha esses dados. Então, isso eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês no final, tá? Porque aqui eu vou fazer a leitura do roteiro, mostrar os indicadores, o que eu preciso para calcular esses indicadores e o que eu vou buscar, e depois eu vou mostrar onde buscar. Vamos por partes, tá? No final eu mostro onde coletar os dados. Então, essa foi o indicador da 1. Vamos voltar lá no roteiro. Agora vamos entender o indicador que ela pede no item 2. Peso relativo. Pronto, já o primeiro indicador já achou. Relativo. Se vocês não perceberam ainda, relativo, tudo que tem relativo no nome é a porcentagem. Então, no trabalho passado, vocês trabalharam com variação relativa, era a porcentagem. Nesse, ela pede peso relativo, ela coloca, é percentual.
E no trabalho passado também trabalharam com distribuição relativa, que era percentual também. Então, tudo que tem relativo no nome, vocês podem entender que é percentual. E aí ela pede o peso relativo dentro da região a qual pertence e no total do país. O que a gente entende com isso? Lá no trabalho passado, lembra que ela pediu a distribuição relativa? Vou abrir o gráfico para ajudar vocês a entenderem do que eu estou falando, né? Aqui não. Muita coisa aberta. Ó, isso aqui era distribuição relativa. Ó, esse gráfico aqui. De onde ele tirava esses dados? Não era daqui, da proporção de nascidos vivos por idade? Isso aqui era a distribuição relativa. Ela pegou o total de nascimentos naquele ano e distribuiu dentro das faixas etárias. Então, dentro dessa faixa etária, era 23% de nascimentos em comparação ao total. Aqui, ela pede uma coisa parecida. Quando ela pede o peso dentro da região, é o quanto equivale, quantos por cento o seu estado corresponde ao valor em porcentagem dentro da região e do Brasil. Ou seja, dentro do Sudeste, da região Sudeste, por exemplo, a gente não tem Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, esses 4 estados. Então, juntando esse total da população, é uma população gigantesca dentro da região Sudeste. Agora, ela quer saber o quanto dessa população total da região Sudeste vale o seu estado. Quantos por cento do seu estado está dentro da região? Da mesma forma, ela quer quantos por cento o seu estado corresponde no total do país. Então, é o peso, quanto ele pesa dentro desse percentual, desse total da população. Ficou claro? É achar uma porcentagem, regrinha de 3 também. Você tem a região, é 100%, o total da população... Vou mostrar. Tá, mostrando é mais fácil de calcular. Eu sei que a população total da região vale 100%. A população total da UF vale, então, quanto? Multiplica, divide quando tiver que dividir. Entendeu? É isso. Se vocês quiserem calcular, não pode calcular. O Excel também tem fórmula para isso. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Isso é o peso relativo. Aí vocês perguntaram lá em cima, eu coloco essa variação absoluta dentro do gráfico? Você pode colocar dentro de um gráfico, se você achar como fazer isso. Aqui também. Do mesmo jeito que a professora mostrou a distribuição relativa em um gráfico, vocês podem mostrar o peso relativo também. Ou dentro de uma tabela, que vocês acharem melhor. Aí, ela fala no roteiro. Comparação com o total do Brasil em todos os casos. Pode cantar. Dos anos 2000, 2010 e 2020 também. Isso, eu ia chegar nisso. Agora a parte 2, exatamente, a parte 2 da dica que eu falei. Beleza, eu já sei o indicador. Como que eu calculo esse indicador? Já sabe também. O que eu preciso para calcular esse indicador? Total da população, beleza? Ah, mas não está escrito de quais anos. Do trabalho inteiro, ela pede os anos de 2000, 2010 e 2020. Então, a resposta aqui é: preciso dessa população também para 2000, 2010 e 2020. Você vai calcular para os 3 anos. Se ela não deixou claro, você pode pensar que é isso. O único lugar que ela não pede essas 3 datas é nessa B aqui, ó, que ela pede 2015 e 2020. Mas aqui ela pediu diferente. Se ela não pediu o ano aqui, vocês podem entender que o resto do trabalho inteiro está pedindo 2000, 2010, 2020, aqui também vai ser. Entenderam a questão do peso relativo? Posso passar para o item 3? O peso relativo, então, só para entender aqui. Eu vou fazer a regra de 3 de todos os anos, 2000, 2010, 2020. Uhum. Sim, exato. A Helena está com uma dúvida, Érica. Pode falar, Natália. E qual seria o valor população total da região? Meu bem. Desculpa. Ela falou assim, em 2020, eu vou calcular 2000, 2010, 2020 e vou fazer sempre o total relativo entre o total do Brasil e da região e do estado de Minas? É isso? Só não precisa... Eu sempre tenho que fazer os dois?
Isso, você precisa fazer dos 3 anos, mas você precisa fazer o peso relativo da região em relação ao estado e ao Brasil. Você não precisa fazer da região em relação ao país. Se você achar que é interessante fazer essa comparação para o trabalho, pode, mas não é necessário, tá? É um acréscimo que você vai estar trazendo. Mas aqui ela está pedindo... O que é o peso? O peso é isso, é o quanto que o seu estado vale, ele está pesando, o quanto que ele corresponde ao total da região. Essa porcentagem, tá? É dizer que eu tenho o estado de Minas Gerais, o total da população de Minas Gerais corresponde, por exemplo, a 20% do total da região. É isso é o peso. É o quanto que ele equivale ali dentro. Beleza? Entendi. Obrigada. Então tá. Então vamos lá para a parte 3. A parte 3, quais são os indicadores que tem aqui? Então na A, ela pede taxa de crescimento média anual, é um indicador, e o outro, taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. Beleza. Agora, a dica 2. O que eu preciso para calcular isso? Como eu calculo isso? No caso da taxa de crescimento médio anual, vou mostrar para vocês. Não sei se a minha internet vai abrir, que esse site demora. Mas, não, nem precisa. Vou usar aqui que eu tenho uma fotinha de uma apostila anterior. Se calcula assim. Raiz décima da população de 2010 dividido pela população de 2000 menos 1. Vocês precisam fazer isso? Não. A professora não colocou essa taxa de crescimento querendo que vocês calculem. Se vocês quiserem calcular, tem aqui, ó. Esse aqui é um resumo dessa forma. Dá para colocar na calculadora bonitinho e fazer, na calculadora científica. Mas tem como achar esses dados no Sidra, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. Então, pronto. Aqui você já sabe calcular, só que ela não vai querer, então a gente vai buscar lá. E na B, ela pede a taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. Aí sim, ela vai querer que vocês calculem isso aqui. Só que, só lembrando, essa taxa de crescimento média anual é dos anos de 2000 e 2010 e 2020. O seguinte, eu não tenho certeza, vocês podem perguntar para a professora na próxima aula, que o IBGE já faz o cálculo da taxa de crescimento, quando a gente busca lá, pela década, porque é de um censo ao outro. Então, ela pega o censo de 2000 e faz uma taxa de crescimento para 2010 em comparação ao censo de 2000. Acho que ele faz isso. Mas aí vocês perguntem para ela só para ter certeza. Eu não tenho certeza disso, tá? Então, na hora que eu mostrar o valor para vocês já, em teoria, poderiam considerar que já é a taxa de crescimento entre as décadas. Mas eu vou chegar lá e vou mostrar. E a taxa de crescimento calculada via estatística vital é diferente. Ela pede de 2015 e 2020. 2 anos diferentes. Oi. Você voltou a ler correndo de novo, meu bem. Ai, desculpa. Eu falo muito rápido. Eu vou ser mais lenta. E ler. Qual parte que você parou? Eu estou na parte 2 da B, né? Você falou para calcular a taxa de crescimento. Isso. A taxa de crescimento calculada via as estatísticas vitais, ela vai ser diferente para o ano de 2015 e de 2020. Aqui não precisa do ano de 2000 nem de 2010. Como calcula essa taxa de crescimento? Vocês precisam da taxa bruta de natalidade e da taxa bruta de mortalidade desses mesmos anos, de 2015 e 2020. Beleza. Para calcular, então, a taxa de crescimento de estatísticas vitais, eu preciso da TBM e da TBM. Como calcula esses dois? Aí você tem que calcular isso aí. Eu vou mostrar para vocês. A TBM, vou começar aqui.
Peraí. É o número de nascimentos do ano correspondente dividido pela, ficou feio, pela população total desse ano. Então, no caso, se ela pede só para ficar bonitinho. Se ela pede do ano de 2015 e do ano de 2020, vocês vão colocar o número de nascimentos do ano de 2015 dividido pelo total da população desse ano, 2015, na verdade, né, 2020 e 2020. Vocês vão calcular as duas TBMs. Para a taxa de mortalidade, a TBM, vai ser quase a mesma coisa. É o total de óbitos, vou colocar aqui total, vai ser o total de óbitos. Desculpa, gente, esqueci de uma coisa aqui em cima. Essa taxa vocês vão multiplicar por 1000. Para ela, esse valor vocês vão sempre multiplicar por 1000. A mesma coisa aqui embaixo vai ser número total de óbitos dos anos, então 2015 e 2020, são dois cálculos diferentes, gente. Eu estou colocando aqui junto só para facilitar a minha escrita, mas vocês vão calcular 2 vezes para cada ano. E a população total do ano 2015 e 2020. Para essa taxa, vocês também vão multiplicar por 1000. Pronto, acharam as duas taxas. Tá, eu falei que para calcular a taxa de crescimento, eu vou utilizar essas duas, mas como? Eu vou subtrair da TBM, que é o de nascimentos, a TBM, que é a taxa de mortalidade. Pronto, achei a minha taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. É isso aqui. Só que, um detalhe. Vocês vão ter que fazer a comparação de tudo isso aqui. No caso, na parte 3, tem a taxa de crescimento médio anual e a taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. Essas duas taxas, na hora que vocês calcularem essa de estatísticas vitais, vocês vão reparar que ela ficou muito maior do que a que o IBGE vai mostrar para vocês. Por quê? Ela fala. Note que, nesse caso, os valores da taxa de crescimento são por 100. Nada do que ela coloca no roteiro é à toa. Então, quando vocês acharem o valor da TBM, da TBM menos TBM, vocês vão dividir isso aqui também por 100. Pronto. Lembra que no trabalho anterior, quando ela colocava no gráfico, olha só, ela colocou no gráfico, não é isso também. Aqui ela colocou números absolutos em milhão. Por que ela faz isso? Porque na hora que você vai ver lá de onde ela tirou esses dados, ela pegou o total absoluto do número de nascimentos e dividiu por milhão. Aqui é a mesma coisa. Se ela está falando que essa taxa está calculada por 100, ela está dizendo que no final está dividido por 100. Olha contra a gente, agora eu fiquei confusa. Acho que é dividir mesmo. Acho que é isso mesmo. Que o valor vai dar gigantesco. É tipo 7 dividido por 100. É, isso mesmo. Enfim, aí vai ficar comparável. Beleza? Entenderam isso aqui? Ficou mais claro para você? Entendi, Érica. Deixa eu te falar. Posso falar? Pode perguntar. Então, é sobre como a gente vai calcular se caso a gente não achar o de 2020. Se você puder mostrar agora, entendeu? Vou mostrar assim. Olha só. Vou pegar aqui na minha pochilazinha essa foto e vou colar lá, para não ficar indo e voltando.
Não colou, não? Aí, beleza. Vamos supor, vou pegar a calculadora aqui. Ver se ela tem a científica. Eita. Eu não sei abrir. Será que é esse aqui? Não. Eu vou ter que abrir na científica. Beleza, olha só. Ela pede, para calcular essa taxa, é a raiz décima da população final sobre a população inicial menos 1. No caso aqui, já está exemplificado para vocês. População final da década, né? Que ela pede de 2 décadas, 2000 a 2010 e de 2010 a 2020. Então, população final de 2010, população inicial, que vai ser de março de 2000. Para a década de 2010 a 2020, é o contrário. Aqui vai estar a população em 2020 dividido pela população de 2010. Só vai mudar isso aqui. Aí, na calculadora, eu simplifico para vocês, dizendo essa raiz décima, ela vai elevar essa divisão por 0,1. Aí, vai facilitar na calculadora, que vocês vão colocar lá, vamos supor, que a população de 2010 é 1.500.000, igual eu fiz da última vez. Vou dividir pela população do ano de 2000, que é 1 milhão. Beleza, 1,5. Aí eu vou aqui que elevar esse valor por 0,1. E aí eu vou subtrair menos 1. Pronto. Essa é a taxa de crescimento entre as décadas. Esse é o cálculo. Se vocês não encontrarem, podem fazer assim. Ficou claro? Calma aí, não ficou claro. Se eu não encontrar o valor de 2020. Não, se você não encontrar a taxa de crescimento calculada por Anual. você. Tá? Ah, tá. Agora, o valor de 2020, eu vou mostrar onde que encontra. Esse aí é o de 2020, Érica? Não, isso aqui foi um exemplo. Esses valores aqui são exemplos. Não corresponde a nada, não. Beleza? Tá. Érica, repete, por favor, a conta para mim ver de novo aqui, para anotar. Okay. Como você fez? A conta é a seguinte. Raiz décima da população final sobre população inicial menos 1. População final vai ser o último ano da década que você está avaliando. Se a década é de 2000 a 2010, então população final é 2010, população inicial 2000. Se você está calculando da década de 2010 a 2020, você vai calcular a população em 2020 dividido pela população de 2010. Como fazer isso na calculadora? Eu simplifiquei para vocês. Quando você tem uma raiz, esse valorzinho aqui, você pode elevar ele. Ele corresponde a... Esse número aqui vai estar elevado a 1 sobre 10. Não consigo colocar isso aqui para vocês. É 1 dividido sobre 10. Esse valor, esse 10 aqui, é a mesma coisa que isso aqui, esse valor, só que elevando essa conta. Então, na hora que eu pego aqui a apostila, tá vendo? Essa equação é um resumo dessa conta. Então, aqui, ó, 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1. Então, na calculadora científica, é um exemplo, tá, gente? Eu tenho, por exemplo, no valor... Ai, só quem tá com o áudio ligado tá fazendo um barulhão. Se puder desligar.
O ano de 2010, por exemplo, 1.500.000. E aí, eu vou dividir, esse é o valor de 2010. Vou dividir pelo valor de 2000, que é, por exemplo, 1 milhão. Vou encontrar... Ih, eu fiz errado. 1.500.000 dividido por 1 milhão. Beleza. Aí, como eu coloquei lá no resumo da fórmula, elevado a 0,1. Então, na calculadora, eu vou elevar esse valor por 0,1. O resultado é esse. Só que, além de fazer isso, né, lá na fórmula, eu tenho um menos 1. Então, eu vou subtrair desse valor aqui que eu achei, menos 1. Essa é o resultado da taxa de crescimento médio. Entendeu? Não precisa... Eu vi lá na sua fórmula... Ah? Deixa eu levantar minha mão aqui primeiro. Eu vi lá na sua fórmula que multiplica por 100 depois? Não, aqui não multiplica por 100, não. Ah, tá. Tava lá na fórmula. Na fórmula? Aonde? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é da... Não, lá na outra que você mostrou na apostila. Ah, é verdade, gente. Multiplica por 100? Não, deixa eu ver aqui, multiplica por 100. Acho que multiplica. Peraí. Será que isso é isso mesmo? Eu vou conferir, tá? Porque faz muito tempo que eu não mexo com essa apostila. Projeção de IBGE. É porque aqui tem a fórmula também. Oi, pode falar. Só um aviso, eu preciso ser pontual com o final, porque eu já tenho outra demanda agendada. Então, 19 horas tem que terminar certinho, tá? Beleza, ok. Ouviram, né, gente? Então, eu vou ter que ir rapidinho agora. Me deixem terminar, depois a gente vai tirando as dúvidas. Nesse slide aqui... Mas não pode correr com a velocidade da voz, não, porque senão perde as informações, tá? Não vou correr, não. Multiplica por 100 mesmo, esqueci desse detalhe, tá? Aí nessa equação, depois que vocês acharem esse resultado, vocês vão multiplicar por 100. Essa vai ser a taxa de crescimento. Esse é o resultado final. Obrigada por quem fez essa consideração, foi muito boa. Reparou uma coisa que eu não tinha reparado na minha própria apostila. Ok, gente? Entenderam? Vou continuar. Depois que eu elevo a 0,1, que eu multiplico por 100? Não, você eleva a 0,1, você vai subtrair menos 1 e depois multiplicar por 100. Ok. Mas, no caso, a outra fórmula ela é a síntese da primeira fórmula, né? Não, se jogar vai dar os mesmos resultados. Nessa primeira fórmula, se multiplicar por 100, não precisa? Precisa. Essa aqui é como calcula essa taxa de crescimento. A fórmula que eu mostrei para vocês de calcular na calculadora é a simplificação disso aqui, tá? Mas a fórmula é raiz décima porque vocês estão calculando pela década, por isso que é décima, de 2010 dividido por 2000, ou de 2020 dividido por 2010, menos 1 vezes 100. Esse 100 participa da fórmula. Na hora que eu simplifiquei a raiz, eu não simplifiquei o 100. Entendeu? A raiz simplificada é esse valor aqui, elevado a 0,1. Ô, Érica, Hum. você está explicando como usar a fórmula, mas tem a possibilidade de encontrar o dado de 2000 a 2010 no site. Isso, é isso que eu falei. Essas informações a gente encontra no site. Não precisa calcular. Se vocês quiserem calcular, ótimo, tudo bem, mas não precisa, tá? É só no caso que você não achar. Aí você pode calcular. Tem essa possibilidade também. Agora a C. A C é a parte onde eu falo da dica 3 sobre a leitura do roteiro. O que é para fazer com esse tanto de dados que ela está me pedindo? Bem, ela pede para você construir um quadro síntese,
dessas taxas, comparando os resultados das diversas taxas, fazendo uma breve análise crítica de no máximo uma página. Dentro dessa análise crítica, vocês vão apresentar a diferença. Vou marcando para ficar mais fácil. Então, ó, construa um quadro síntese. Comparar os resultados das diversas taxas, explicitando a diferença ao longo dos períodos analisados entre A e B e entre SOEF e o Brasil. Ao longo dos períodos analisados, diferença de 2000, 2010 e 2020. O que aconteceu de um ano para o outro, de uma década para outra? 2000 a 2010, a população aumentou, a população diminuiu. O peso relativo do Estado ficou maior em 2020 do que era no ano de 2010, ou ficou menor? Isso é fazer uma análise ao longo dos períodos. Entre A e B, taxa de crescimento médio anual e taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. É isso. Você vai comparar uma taxa de crescimento com a outra. E entre a sua UF e o Brasil, é por isso que ela pede sempre para fazer tudo que vocês fizerem uma comparação com o total do Brasil também. Então, se vocês acharam a taxa de crescimento média anual aqui, é da sua UF e do Brasil. Aqui a taxa de crescimento via estatísticas vitais vai ser da UF e do Brasil, porque no final você vai ter que apresentar uma comparação entre os dois. Lembrando, comparação, análise crítica, não é falar só o que eu falei aqui, de 2000 para 2010, de 2010 para 2020 a população aumentou muito. Não é isso, não. Na hora que você apresentar os números para ela e o gráfico também, já está óbvio que aumentou. Então, você pode falar no seu texto? Pode, mas além de falar isso no seu texto, você vai dizer o porquê que você acha que isso aconteceu. Isso é uma análise crítica. É você colocar uma opinião, uma hipótese, uma evidência, o que vocês quiserem usar de referência dentro da sua análise. Tá bom? Então, quando vocês calcularem esses valores, vão apresentar para ela em tabela, síntese. Ela pede aqui um quadro síntese. E aí, sim, pode apresentar gráfico? Pode, se ficar legal na sua comparação. Se você montar um gráfico legal, porque não colocar um gráfico de pizza para explicar um negócio que não faz ficar meio explicado, não funciona. Você vai mostrar taxa em gráfico de pizza, não vai funcionar. Então, fazer um gráfico correspondente ao dado que você está querendo mostrar. Aí, para explicar para vocês, tem alguma dúvida nessa comparação, gente? O que é o texto? Essa é a tabela síntese que ela pediu. Isso, tabela síntese aqui que ela falou, olha só, é uma... Cadê? É uma sugestão, ó. Ela colocou aqui, ó. Veja a minha sugestão no final do texto. É uma forma que vocês podem construir essa tabela. Então, olha só. Vou colocar Brasil, se vocês forem usar essa mesmo. Brasil numa coluna, UF na outra. Taxa média anual da década, 2000, 2010, 2010 a 2020. Colocou aqui, da UF e do Brasil. Ponto. Taxa para os anos indicados, calculada via estatística vital. No caso aqui, ela colocou o que vocês vão encontrar no IBGE e o que vocês vão calcular. Se vocês quiserem, assim, na minha opinião, não precisa colocar do IBGE, porque em teoria tem que ser a mesma taxa. Vão colocar a sua do autor. Aí vai lá e coloca a TBN que vocês acharam para esses anos, a TBN e o resultado da taxa de crescimento que vocês encontraram, tá? É isso. Fonte. Lembrando, gente, a Laura precisa de fonte em tudo que vocês colocam, tudo. Se você tirou esse dado do IBGE, vai colocar do dado do IBGE. Censo de 2010, de retirada do IBGE, sei lá. Tirou do DataSUS, vai colocar aqui também do DataSUS. Érica, a fonte seria sempre os autores? A fonte é sempre de onde você tirou o dado. Se você calculou a TBN, não importa. Você tirou o dado de nascidos Não, vivos. nascer, perdão, eu que errei. Ela falou AC, quando está escrito autor. Tá. Não, então, você calculou a TBN, sim, mas você precisou das estatísticas vitais
de algum lugar, vai colocar aí na fonte, tá? Não precisa dizer fonte nenhuma quando você calcula. A TBN, então, por exemplo, eu calculei a TBN. A fonte da minha TBN é autor? Não precisa colocar. Mas eu tirei os dados da estatística vital. Então, é legal colocar que você tirou esses dados do DataSUS, lá da parte de estatísticas vitais. Beleza? Mais alguma dúvida nisso aqui, gente? Eu quero mostrar para vocês onde busca. Silêncio, eu vou considerar que não. Ok. Ó, vamos começar. Pesos relativos. Então, lembra lá, a gente vai precisar da população total nesse trabalho. O que a gente precisa nesse trabalho? Estatísticas vitais e população total. Estatísticas vitais, eu vou deixar por último, porque vocês já trabalharam com o DataSUS. Vocês sabem como coletar esse dado, vocês coletaram para o trabalho anterior. Então, eu vou mostrar agora o IBGE e o CIDRA, tá? Ó, no IBGE, você consegue encontrar os dados do censo de 2000 e 2010. O censo de 2020, que já virou censo de 2022, não está pronto ainda. Então, não tem como tirar esse dado daqui. Além disso, não tem como tirar o dado do censo, mas tem projeções para o ano de 2020. Então, vão ser em abas separadas, mas vocês vão conseguir encontrar. Então, você vai entrar no site do IBGE, vai vir aqui nessas 3 risquinhos: estatísticas, sociais, população. Abriu aqui, nós vamos em censo demográfico para pegar os dados de 2000 e 2010. 2000, vamos começar com 2000. O melhor lugar que eu acho para vocês encontrarem dentro dessa tanta de opção é vir aqui em amostra, características gerais da população. Aí vai em tabelas e vai aparecer aqui, ó, grandes regiões, Brasil, unidades da federação. Aí vocês vão clicar. Vai baixar um conteúdo em zip, tá vendo? Normalmente, o dado total da população que vocês precisam é a primeira tabela, tá? Normalmente é isso. Porque vai baixar um tanto de tabela. No censo de 2010, podem vir em sinopse mesmo. Por quê? Em tabelas depois, porque eu vou sugerir para vocês uma tabela que vai ter todos os dados que vocês precisam, que é essa aqui, quer ver? População residente, tabela 1.12, população residente por sexo e grupos de idade, segundo grandes regiões e unidades da federação. Vou baixar ela, vou mostrar para vocês o que cabe aqui para mim. Tem que abrir. Eita, cadê? Qual é essa tabela que tá travando aqui para mim? Não tô conseguindo ver direito. Tabela 1.12. 1.12? Tá, abrir aqui. Vou só mostrar para vocês como ela é, tá? Opa. Ih, meu computador travou, gente. Desculpa. Aí foi. Olha só. Ela tem total da população por faixas etárias, vocês não vão precisar. Também vai ter por sexo e idade, também não vai precisar, vocês vão pegar só o total. Brasil, tá aqui a população desse ano. Norte, tá aqui a população total da região norte, todos os estados. E aí vai, por aí vocês vão procurando o que vocês precisam. Beleza? Olha só a fonte. IBGE, Censo Demográfico 2010. É isso que vocês vão colocar no trabalho de vocês, tá? Beleza. Aqui é isso que a gente acha do censo, a população do censo. Como eu acho a população de 2020, então? Vocês vão do mesmo jeito. Estatísticas, sociais, população. Mas agora vocês vão ir em projeção da população. Essa parte aqui. Aqui vai ter a projeção de 2018. É a última feita. Vocês também vão em tabelas. E aí vai ter projeção da população por sexo e idade. Eu vou baixar ela
Aqui, vamos ver se ela vai aparecer. Outra coisa legal nessa parte aqui, já para vocês. Eita, tá aparecendo aqui embaixo. Ó, essa tabela aqui vai mostrar para vocês população, homens, mulheres e total. Vocês vão precisar do total. Também vai estar por faixa etária, mas repara só que aqui tem um total, tá vendo? O que é isso aqui? É o total do Brasil. Não, aqui embaixo, vocês reparem, aqui tem várias abas. Esse é o total do Brasil. Vai ter da região norte, vai ser uma tabelinha igualzinha, tá aqui o total. Estado, Acre, Rondônia, Amazonas, enfim, vai por aí, vai. Podem pegar por aqui. Tá vendo que tem anos de 2000 até 2060, vai ter até 2060. Peguem aqui 2020, e 2015 também, lembrei disso. Porque lá para calcular a taxa bruta de mortalidade e a taxa bruta de natalidade, lembra aquela tese dos anos de 2015 e 2020? Então, vocês também precisam do quê? Do total da população para fazer esse cálculo. No IBGE não tem o censo de 2015. Então, aqui na projeção, vocês também vão coletar o dado de 2015. Então, 2015 e 2020. Beleza? Ok. Uma outra tabela que eu quero mostrar aqui para vocês. Projeções, cadê? Indicadores implícitos da projeção. Do mesmo jeito que está dentro de projeção. Essa tabela é super legal, porque ela mostra um tanto de indicador para vocês. Ela vai... Eita, eu baixei o Excel aqui, nesse computador, que é uma versão anterior, e eu não faço a mínima ideia. Está aberto aqui. Como ele funciona direito nesse PC. Olha só, essa tabela aqui tem taxa bruta de mortalidade e taxa bruta de natalidade. Oh! Lá na tabela do resumo, no quadro síntese que a professora colocou, ela pediu esses dados aqui do IBGE. Pronto, acharam, 2015 e 2020. Tá aqui, ó, 2015, taxa bruta de natalidade e taxa bruta de mortalidade. E 2020 também vai ter taxa bruta de natalidade e taxa bruta de mortalidade. Não tem a taxa de crescimento, mas vocês já sabem que esse valor aqui é um menos o outro. Tá vendo que, olha só, o tamanho que a taxa bruta de mortalidade fica. Esse número aqui, em comparação, eu acho que ele tá por 100. Ai, eu não consigo tirar. Esse número aqui não é comparável. O resultado que vocês vão achar, olha, um menos o outro. Taxa bruta de natalidade menos taxa bruta de mortalidade. Isso aqui vai estar o quê? 7 e pouco, 6 e pouco. Esse número aqui vai ser muito menor do que a taxa de crescimento que vocês vão encontrar de crescimento médio. Então, por isso que vocês vão ter que fazer aquele cálculo dividindo por 100 para igualar isso aqui, tá? Tá bom, aqui já tem um dado. Mas lá para frente... Posso perguntar? Pode. Posso fazer uma pergunta? Pode. TCG é o quê? TCG. Não precisa preocupar com isso. Taxa de crescimento geral? Será que é isso, gente? Peraí. Não. Será? Acho que não. Acho que não deve ser taxa de crescimento, não. Vamos ver. No caso, posso falar? Que você tirou agora. Pode falar. No caso, eu vou diminuir a taxa bruta, né, de natalidade, menos a taxa bruta de mortalidade que eu encontrei aí nesse dado, e vou multiplicar por 100. Eu acho que é dividir, tá? Tá média de crescimento métrico. Aqui já tá o valor. Isso. É isso mesmo. TCG, parabéns. Obrigada. Eu não sabia que tinha aqui. É um resumo da taxa de crescimento geométrico. Aquele cálculo que vocês... acho que é dividir por 100, tá? Eu vou pedir para vocês confirmarem com a professora na aula, em vez de multiplicar. Se vocês multiplicarem por 100, esse valor vai ficar exorbitante. Então, é dividir por 100 a taxa de crescimento calculada via estatísticas vitais. Cadê? Não é a média geométrica. Só um minuto. Essa taxa de crescimento média anual é a mesma coisa da taxa de crescimento geométrica.
planilha que a gente está olhando aqui já tem também esse valor, tá vendo? De 2015 e 2020. Só que ela não tem de 2010, tá vendo? Aqui é o 2010, não tem sim. Não tem de 2010. Vai ter da década para frente. Aí vocês vão pegar esse valor aqui de 2020. Esse valor mesmo, 0,77. Agora pode perguntar. Não, já são 19 horas, eu preciso sair. Ah, tá, tudo bem. Só fala para a Helena, por favor, que depois eu passo para ela qualquer dificuldade que ela tiver nisso aqui, da busca de dados, igual a gente fez da última vez. Que pedir desculpa pela demora. Tá tudo bem também. Sem problema, tem problema nenhum, não. Tá bom, muito obrigada, viu, Natália, pela presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, vou dar mais uns 15 minutos de você. Pode perguntar. Aí, no caso, você estava falando, né? Porque eu não entendi muito bem. Aqui já tem a taxa geral, né? Que é o crescimento médio anual. Em década, Isso. na verdade. Anual, mas em década. Isso. Aí eu posso pegar esse valor. Eu também posso pegar a taxa bruta de natalidade e a taxa bruta de mortalidade. Sim, só que lembra lá Pode falar. Só que no caso eu vou ter que dividir por 100, estava falando. Para dar um valor. Ou ele já está resolvido, já eu não preciso fazer nada. Precisa. Eu vou pedir para vocês perguntarem para a professora se essa taxa de crescimento que vocês vão encontrar calculada via estatística vital, se é para multiplicar por 100 ou se é por dividir por 100. Multiplicar, eu tenho quase absoluta certeza que não é, mas dividir, alguma coisa vocês vão ter que fazer, que no último trabalho ela xingou até porque os alunos não conseguiram comparar os valores porque eles não estavam na mesma unidade. Então, até vocês perguntarem para a professora, confirmar com a professora, na verdade, é dividir por 100. Essa TBN menos a TBM, dividir por 100. Mas confirmem com ela, por favor, e depois me contem também o que ela disse. Só que, o que acontece? Vocês vão pegar a TBN e a TBM naquela tabela. Só que tá vendo que no quadro síntese que ela exemplificou para vocês tem dados do IBGE e dados do autor? Então, vocês também vão calcular, tá? Só que vão calcular só para o ano só para o UF. Só para o UF. Para o Brasil, ela colocou aqui que não precisa preencher o cálculo feito por vocês. Entendeu? Então, pegando ou não esse dado da taxa bruta de natalidade e da taxa bruta de mortalidade pelo IBGE, vocês têm que calcular também a da TBN e a TBM para o UF. Entendeu? Mas esse da projeção, ele já é da minha UF, né? Mas eu tenho que calcular de novo, só para conferir se está certo? Tem que calcular de novo. Porque ela colocou aqui para vocês. Em teoria, era para vocês calcularem. Se vocês querem encontrar do IBGE, ela colocou aqui. Coloca do IBGE e coloca do autor também. Então, vocês têm que calcular. Tá? A atividade é fazer esse cálculo. Aí, deixa eu só voltar naquela parte aqui. Tem o do estado de vocês. Vai ter aqui, ó, aqui embaixo. Sudeste, MG, estados, Brasil, tá tudo aqui. Do mesmo jeito que está na outra. Nas abas aqui de baixo. Se eu mudar, vai ter o mesmo dado. Fonte, IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenação de População e por aí vai. Vendo? Essa fonte aqui vocês vão colocar lá, quando vocês tirarem esse dado daqui. Aqui tem outras coisas também. Vai ter nascimento, vai ter óbitos, esperança de vida ao nascer, enfim, isso aqui vocês vão utilizar mais para frente. No trabalho seguinte, ela vai pedir isso tudo aqui. É legal vocês terem essa planilha em mãos, tá? Para essa projeção. Lembrando que aqui vocês vão pegar projeção 2015 e 2020, porque não tem esse dado do censo. Tudo que vocês tiverem do censo, vocês vão coletar do censo, tá bom? Então, aqui pelo IBGE vocês conseguem esse dado. No CIDRA, vi que vocês já exploraram ele.
O Sidra, nossa, muita coisa aberta. É meio confuso. Eu acho ele mais difícil de mexer, achar o dado lá. Por isso que eu gosto de mostrar o do IBGE. Pesquisa em Sidra no Google, vai ter Sidra Sistema do IBGE. Aqui, eu vou mostrar duas planilhas para vocês. A primeira é de onde coletar os dados da população do censo. Eu vou mostrar onde eu achei essa tabela, que eu gostei dela. Aqui tem um monte de tabela. Eu fui em meio ambiente, indicadores de desenvolvimento sustentável. E aí, eu vou lá embaixo, pode descer, vai ter uma parte de população. Então, população. População residente e taxa média geométrica de crescimento. Ou seja, é isso que vocês querem. Vocês precisam para esse trabalho, tanto população residente quanto taxa média geométrica, que é aquele dado lá, o TCG, que vocês falaram. Vou clicar nela, vai abrir essa paginazinha aqui pra gente. E aí, aqui vão ter opções de marcar. Se eu quero achar que ele me gere a taxa média geométrica, eu vou deixar a taxa média geométrica selecionada. Se eu quero população, vou deixar a população. No caso, eu quero os dois. 2000 e 2010. Não tem 2020, tem só anos para baixo. Então, essa tabela vai servir só para esses dois. Ok, eu quero do Brasil, está marcado Brasil. Eu quero grande região, eu quero a minha UF. Eu vou marcar aqui a unidade da federação, vou clicar em cima e vou escolher meu UF. Vou desmarcar porque eu não quero todas. Vou escolher só a que eu quero, Pará. Grande região, eu quero também a da minha região para calcular lá o meu peso relativo. Aí eu marco aqui, eu quero o Nordeste agora, o Norte do Pará. Beleza? Aí eu vou visualizar e ele vai me dar. Então, aqui, ó. Aqui, ó. População residente dos anos de 2000 e 2010. Para o Brasil, tá aqui meu total. Para o Norte, tá aqui. Para o Pará, tá aqui também. Para o ano de 2000, para o ano de 2010, a mesma coisa. Taxa média geométrica de crescimento. Tá aqui também, do ano de 2000 e 2010. Lembra que eu falei para pedir para vocês também confirmarem essa dúvida com a professora, que o IBGE já calcula uma taxa de décadas. Então, no caso, eu vou pegar só de 2010 para colocar lá no meu trabalho. Porque eu não preciso da taxa de crescimento de 2000, eu preciso da taxa de crescimento do ano de 2010. Isso, do ano de 2010. Então, vão ser duas, né? A da minha UF e a do meu estado. Tá aqui. Essas foram as taxas de crescimento média geométrica de 2010, de 2000 para 2010. Beleza, preencho lá na minha tabelinha. Entenderam isso aqui, gente? Como faço para essa planilha? Como analisado também aqui no Citro. Aí, a outra planilha, deixa eu só conferir onde que ela pede, indicadores implícitos. Isso mesmo. Opa. Eu volto no Sidra. Aí eu vou em pesquisas, população, e vou em projeções da população. Aí aqui, ó, em projeções vai ter essas tabelinhas, eu vou em indicadores implícitos na projeção. A mesma tabela que vocês baixaram lá do IBGE, não era indicadores implícitos, aqui também vai ser. Ela vai gerar para vocês um monte de coisa. Um monte de variáveis. Nascimento, óbito, salto migratório. No caso, vocês querem taxa geométrica. Se quiserem também, taxa bruta de natalidade, taxa bruta de mortalidade para o ano de 2015 e 2020. Então, aqui, ó, vou lá embaixo pegar 2015 e 2020. Tá aqui. O ano da instituição é esse mesmo e aqui é o mesmo processo. Se eu quero Brasil, seleciona Brasil. Se eu quero grande região, no caso, não vai precisar da grande região, porque nessa parte vocês não precisam fazer para a região de vocês. O único momento que vocês vão calcular qualquer coisa da região é na parte de peso relativo. E unidades da federação, vou lá escolher, vou selecionar aqui só o Amazonas, no caso agora. Opa, não quero fazer download, não. Vou visualizar. Tá aqui, meus indicadores. Taxa de crescimento geométrico, tá aqui 2015 e 2020. Na verdade, eu nem precisava de 2015, era só 2020.
Ano, taxa bruta de natalidade para 2015, 2020, 2015, 2020 também, taxa bruta de mortalidade. Beleza? Conseguiram visualizar que dá para pegar esses dados em todos os lugares? Érica, no caso eu vou escolher uma das duas, né? Usa o Cidra ou os dados do IBGE? Do IBGE. Sim, não precisa dos dois. O Cidra é do IBGE. O Cidra é uma plataforma deles também. Então, os dados que estão aqui são os mesmos que estão lá. Beleza? Agora, para finalizar para vocês, gente, vou mostrar que no DataSUS também tem jeito de pegar um certo dado. O DataSUS, eu vou pegar os dados de estatísticas vitais, que vocês já têm afinidade, ou deveriam ter por causa do trabalho anterior. Vou entrar no Tabnet, tem aqui estatísticas vitais, nascidos vivos, mortalidade, mesmo processo que você já conhece. Nascidos vivos, vai aparecer o gráfico para vocês, conseguem achar esses dados. Mas também tem jeito de achar os dados da população aqui no DataSUS, que vocês vão em demográficas e socioeconômicas, nessa abinha aqui. Aqui vocês vão pegar população residente. E aí vai ter censos 2000 2010. Então, aqui, nesse primeiro aba, essa primeira opção, vocês conseguem coletar os dados da população para o ano de 2000 e 2010. Lembra que eu falei que coletar os dados que já existem no censo é sempre do censo? Então, nessa aba. Vou pegar Minas Gerais como exemplo. Aí aqui, eu quero o quê? Na minha população residente. Eu quero, por ano, não precisa ativar a coluna. Eu só quero a minha população residente de Minas Gerais por ano. Quais anos que eu quero? Eu vou querer 2010 e 2000. Pronto. E vou mostrar o que eu tenho, população residente desses 2 anos. Agora, então, coloco o ano na linha, deixa a coluna não ativa. Agora, para o ano de 2020 e do ano de 2015, que não tem o censo, eu vou em projeções da população por sua cidade. Essa aqui. Se vocês quiserem, também podem ir em estudos de estimativa. Vai dar na mesma. É a mesma coisa. Mas aí eu vou em projeção de 2000 a 2060. Vai ter duas. Repara só. De 2000 a 2030 e de 2000 a 2060. A projeção feita no ano de 2018 vai até 2060. Então, é essa daqui. Cliquei aqui, vai me abrir as opções. Aqui está a população do Brasil. Aí, eu vou coletar aqui só a população do Brasil. Está vendo que não tem a opção de dividir por unidade da federação? Então, aqui vocês conseguem essa projeção. Mas, lá na estimativa, tem a opção de vocês dividirem por unidade da federação. É o mesmo dado, é o mesmo valor. Esses dados são os mesmos também que vocês vão encontrar no IBGE. Se vocês quiserem pegar por aqui, podem pegar por aqui também. Já vai estar pegando as estatísticas vitais. Então, como eu faço para coletar esse dado aqui? Eu vou colocar na linha o ano mesmo. Vou colocar o ano. Cadê? O ano. Deixar a coluna não ativa. E aqui embaixo eu vou colocar a unidade da federação que eu quero. O Amazonas, por exemplo. No caso, se eu quero também pegar do região, vou colocar aqui região norte. Aí, na verdade, se vocês selecionarem duas coisas diferentes, aí eu vou pedir para que vocês coloquem aqui, ó. Região, unidade da federação. E a coluna ano. Aí vocês vão mexendo no filtro, montando a tabela do jeito que vocês quiserem. Vai ter 2020 e 2015. Aqui vocês vão pegar esses dois dados. Opa. Eu vou mostrar a minha tabela. Tá vendo? Para a região e para o Amazonas, minha população total no ano de 2015. Tá aí? Não, tá não. Peraí. Deu errado. Coloquem só, façam a planilha de vocês separado.
Então, eu vou colocar aqui agora, deixa só o ano. Eita. Não está funcionando. Minha página não está carregando. Deixe na linha só o ano, coluna não ativa. Selecione a unidade da federação, deixe a região do jeito que está. Na hora que vocês querem, vou selecionar o ano. Eu vou colocar não ativa, deixar os anos que eu quero. A região deixa marcada todas as categorias. Unidade da Federação Amazonas. Aí eu vou mostrar e eu vou ter o meu resultado do Amazonas, do ano de 2015 e 2020. Aí agora eu quero achar o da minha região. Então eu vou deixar Unidade da Federação marcada. Ai, gente, minha internet está lenta, desculpa. Deixa eu fechar isso aqui. Na unidade da federação, eu vou deixar marcada todas as opções e na região eu vou selecionar só a que eu quero. Quero do Brasil. Deixa tudo marcado, todas as regiões, coloca só o ano que vai achar o do Brasil. Então, aqui, ó, unidade da federação, todas as categorias, região norte, mostrar. Ele vai me dar o total da região norte nos 2 anos. Entenderam como que faz? Esclareci a dúvida de vocês. Mostrei tudo que vocês queriam, ou que precisam, na verdade. Roteiro, como que faz, todos os indicadores que precisam, como calcular, onde coletar os dados, onde encontrar os outros. E aí faltou, então, só dizer que vocês podem montar gráficos, podem montar tabela. Principal coisa é montar essa tabela síntese que ela mostrou para vocês, da taxa medial das décadas, com a taxa de estatísticas vitais também, na tabela síntese, e aí vocês podem mostrar a variação, o peso relativo, o gráfico, a tabela também, se vocês preferirem. Entendeu? Entendi. Uma dúvida. Eu posso colocar no IBGE, o material que eu coloquei no IBGE, e o autor, eu colocar o Sidra? Ao invés de eu calcular? Eu vou mostrar para vocês que tem uma fonte no Sidra também. Olha aqui. Que é fonte IBGE, projeção da população. Ah, tá, Quando entendi. você pega no Sidra, a fonte também é do IBGE, pode colocar assim. O Sidra é só uma plataforma, é igual o DataSUS. O DataSUS, Então, ele não é considerado outro outro, né? Não, ele não é outro órgão, ele é do IBGE também. Então, o dado faz parte do IBGE. Beleza? É só uma plataforma para vocês navegarem entre as planilhas. Então, eu posso preencher aquela tabela que ela deu lá, de exemplo, e fazer meu texto de síntese crítica, né? E se quiser, eu posso enviar os gráficos. Isso. A tabela que ela mostrou de síntese para vocês, repara só que ela colocou só as taxas médias, só as taxas de crescimento, desculpa. Ela não colocou aqui nem o peso relativo, nem a variação da população. Então, essa que ela não colocou, vocês podem fazer gráficos. Eu indico mais fazer gráficos do que apresentar outra tabela. Porque na hora que ela aqui, ó, ela coloca, construa um quadro síntese dessas taxas, ela está falando das taxas de crescimento. Se você quiser construir um quadro síntese dessa, também pode. Mas eu indico fazer os gráficos. Fica melhor representado quando você tem a comparação desses dois gráficos. Beleza? Ok, obrigada. Ah, gente, só uma coisa. Eu vou ler aqui com vocês essas notas de rodapé. Identificar claramente as fontes. Não é suficiente colocar site IBGE. Viram como está lá no IBGE? Fonte IBGE, projeção da população. É assim que monta a fonte, não é só colocar o site. Não inclui números desnecessários. Se vocês não vão avaliar, não coloquem. Se você não precisa colocar o cálculo, por exemplo, não precisa mostrar como vocês fizeram o cálculo, a demonstração. Não coloca. Ela pediu para vocês colocarem o total da população? Não. Ela pediu para vocês, a partir do total da população, calcularem peso relativo e variação. Então, não precisa colocar uma tabela com o total da população no trabalho de vocês. Para quê? Se vocês já estão utilizando os indicadores para construir a análise. Não precisa.
fez gráfico, mas não falou sobre os gráficos. Então, não coloca os gráficos. Não precisa colocar. Você tem que saber explicar o que vocês estão colocando. E aí ela fala, incluir apenas os gráficos que considerem necessários. Não precisa fazer sobre tudo. Inclusão de elementos não considerados na análise trabalho, desmerece o trabalho. Na análise, tabelas gráficas similares desmerece o trabalho. Então, que nem eu falei, precisa colocar no trabalho um quadro síntese com o total da população. Se ela não pediu isso, não precisa. Vai desmerecer o trabalho e é capaz dela tirar ponto por causa disso. Aí, gente, só complementando, ela passou uma atividade assíncrona como parte do trabalho que vai ser utilizado no próximo trabalho. O que é isso? É um estudo. É um estudo dirigido é um estudo para vocês sobre o próximo trabalho, que provavelmente ela vai falar sobre razões de sexo, pirâmide demográfica, razões de dependência e por aí vai. Então, esses vídeos aqui são para auxiliar vocês a construir o próximo trabalho. Beleza? Tem outras coisas aqui que podem, talvez, ajudar vocês a analisarem esse. Por exemplo, vídeos sobre análise comparativa de várias populações. Talvez isso aqui ajude vocês nesse. Ler o capítulo 6 pode ajudar na análise aqui. Mas, por exemplo, para definir pirâmide populacional, nesse trabalho não vai ajudar muito. Vai ser para o próximo. Então, eu acho que eu falei tudo, gente. Ficou alguma dúvida? Obrigada, Érica. As dúvidas na hora de fazer que surgirem, a gente manda lá no chat, lá no WhatsApp. Beleza. Ok? Eu estou reparando que o tempo de uma hora está muito complicado também para monitoria. A próxima eu vou tentar marcar para 5h30. É possível para você? Não. Por mim, pode. Para mim é um pouco complicado, que eu saio do serviço esse horário, mas eu vou tentar sair mais cedo. Eu vou correr lá porque a outra aula Você pode entrar tá no meio da monitoria e eu também vou gravar as próximas. Então, tudo bem. Ok. Beleza? Então tá, Obrigada, gente. boa Vou noite. segurar vocês 20 minutos. Ô, Érica, só uma complementar. Eu vi também que você mostrou uma página aí, que é onde você tirou o cálculo, né, do crescimento anual. Lá tem um gráfico que mostra. Aí eu posso tirar de lá também, né? Porque eu estava tirando de lá. Isso, É a mesma coisa que o IBGE, né? Isso. É a mesma coisa. Quando você clica, já tem a taxa, né? Isso, aí eu estava tirando daí, não tem problema não, né? Não, pode tirar, é a mesma coisa. Isso aqui é o DPGE. Aí sempre colocar a fonte. Olha, fonte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então tá bom, que fica mais fácil de pegar, porque já tá... Que fica mais fácil, né, de pegar daí, eu achei. Sim, entendeu? pode pegar daqui. Tá bom, obrigada. Também Viu? acho que vai ter a taxa bruta de natalidade e a taxa bruta de mortalidade. Pode pegar também. Tem tudo. Esse site é legal. Então, é isso, gente. Boa noite pra vocês. Obrigada, boa noite. Fica com Deus. Vou parar a gravação. Boa noite. Boa noite, obrigada. Nada, boa noite.